noite, meus amigos e minhas amigas, no nosso canal de Escola Teológica Católica. Antes da gente fazer o nosso vídeo de hoje, vamos rezar, pedir ao Espírito Santo que nos ilumine nesta noite, para que possamos fazer um vídeo de acordo com a vontade de Deus. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis. Acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o teu Santo Espírito, e tudo será criado. E renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis. Com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Pedindo a intercessão de Maria Santíssima, para que ela interceda por nós. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Nossa Senhora Aparecida, rogai por nós. São José, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Muito boa noite, espero que todos estejam bem, todos estejam na santa paz. Hoje, gente, nós vamos continuar o nosso estudo da Sagrada Escritura, da Bíblia, que nós estamos fazendo do Antigo Testamento. Nós já passamos aí, estudamos todo o livro do Gênesis, pegamos lá do começo, estudamos todos as partes principais do livro do Gênesis. Agora nós estamos no livro do Êxodo, que é o segundo livro da Bíblia. Tá? Na última aula, a gente estudou sobre os 10 mandamentos. Nós fizemos aí uma reflexão, claro que não foi uma coisa profunda, sobre os 10 mandamentos. Por quê? Porque nós estamos estudando também o Catecismo da Igreja Católica. E a terceira parte do Catecismo é só sobre os mandamentos. Então, eu vou deixar para a gente aprofundar no Catecismo da Igreja, que é a interpretação que a própria Igreja dá para os mandamentos. Ok? Então, na última aula, a gente estudou até o capítulo 20 do livro do Êxodo, que fala justamente sobre os 10 mandamentos, onde Deus, com o seu próprio dedo, ele coloca para Moisés, para que fale para o povo, que aquilo ali seria a lei. Aquilo ali iria reger o povo até a chegada do Messias. Era a aliança que Deus iria fazer com o seu povo até a chegada do Messias, que nós sabemos que é Jesus. Por isso que os mandamentos, gente, eles estão valendo até hoje. Tem gente que pensa que os mandamentos não valem mais. Vale, e vale muito. Tanto que a moral católica é baseada nos 10 mandamentos. Ok? Então, nós fomos aí até o capítulo 20 do livro do Êxodo, tá bom? Lembrando que o povo está no deserto do Monte Sinai, em caminho para a terra prometida, que Deus havia prometido a eles, desde lá de Abraão, Isaac, Jacó. Nós vimos isso no livro do Gênesis, estamos acompanhando. Né? Eles foram escravos ali no Egito, por causa do faraó, não é? E depois foram libertos, e Deus fala, ó, vocês vão ficar ali louvando a Deus, vocês vão me prestar culto, até vocês chegarem na terra prometida, ou seja, na terra de Canaã, ok? Então, hoje nós vamos continuar o nosso estudo do livro do Êxodo, ok? Lembrando, gente, que o Antigo Testamento ele foi escrito pelos judeus para os judeus. Lembrando isso. Então, esse capítulo 21, ele começa a falar das leis que Deus vai colocar para o povo enquanto o povo estava ali, no deserto. Então, muito dessas leis, para nós hoje, já não tem muito valor, porque era para aquele povo ali naquela época. Então, por exemplo, aí o capítulo 21, ele começa a falar de algumas leis que Deus vai dando para Moisés, para que ele fale para aquele povo que estava ali no deserto. Então, algumas coisas eu vou até pular, eu não vou ler versículo por versículo. Por quê?
Porque muito dessas coisas para nós hoje não tem mais sentido, porque era para aquele povo, daquele instante ali. Tá? Algumas coisas a gente pode até trazer para a nossa vida de hoje, ok? Por exemplo, fala aí da lei acerca dos escravos. Então, o que nós podemos trazer para hoje? A gente sabe que a escravidão foi uma coisa que durou aí muitos anos, não é? E que, graças a Deus, por exemplo, no Brasil, houve a Lei Áurea, que a princesa Isabel, graças a Deus, assinou lá o tratado lá de Tordesilhas, proibindo a escravidão no Brasil. Então, hoje, graças a Deus, nós não temos mais escravidão. Então, o que nós podemos interpretar hoje? A escravidão que existe hoje é a escravidão do pecado. Tem gente que hoje é escravo, não existe mais escravidão, mais escravos hoje. Mas existe a escravidão do pecado. Tanto que o Novo Testamento fala que cada vez que a gente se entrega aos vícios, a gente passa a ser escravo do pecado. Por isso que o vício é um pecado. Tá? Qualquer vício, seja ele de droga, seja de álcool, fumo, tudo aquilo que é vício é pecado, porque você se torna escravo daquilo ali. Entendeu? Então, esse escravo, nós podemos interpretar para a nossa vida hoje, essa lei aí hoje, como a escravidão do pecado. Deus não quer que nós sejamos escravos do pecado. Tanto que o Novo Testamento fala, aquele que está em Cristo é uma nova criatura, é um velho homem, é um novo homem, né? Perdão. Aquele homem velho acabou. Então, nós não podemos mais ser escravos do pecado, porque Cristo nos libertou. É para a liberdade que Cristo nos libertou, diz a carta aos Gálatas, no capítulo 5, versículo 1. Então, nós podemos interpretar aí essa escravidão hoje como a escravidão do pecado, ok? Homicídio. Então, aí, hoje nós podemos trazer para a nossa vida de hoje o quê? O homicídio nós sabemos o que é, não é? Aliás, é um mandamento não matar. Então, todo aquele hoje que tira a vida, por quê, gente? Porque a vida pertence a Deus. Ninguém pode tirar a vida de ninguém, nem a sua própria vida. O suicídio também é um pecado grave. O Catecismo da Igreja Católica fala. Tá? Por quê? Porque a vida pertence a Deus. Então, você não pode tirar nem a sua vida e nem a vida do outro. Tá? Então, o contexto aqui é totalmente diferente, mas, trazendo para a nossa vida de hoje, claro que o homicídio é um pecado grave, tanto que tem um mandamento, não matar. Por quê? Porque a vida pertence a Deus. Ninguém tem o direito de tirar a vida de ninguém, nem a sua própria vida. E essa é a interpretação que nós podemos fazer hoje. Ok? Aí ele vai falar aí de outras leis, tá? Por exemplo, a lei do talião, olho por olho, dente por dente, tá aí no versículo 24 do capítulo 21. Olha aí, olho por olho, dente por dente, pé por pé, queimadura por queimadura, ferida por ferida, golpe por golpe. Então, isso é o que nós chamamos de lei de talião, que Jesus aboliu essa lei. Nós vemos lá no Sermão da Montanha. Jesus fala que é para a gente perdoar o inimigo, né? Para a gente não se vingar, não pagar o mal com o mal. São Paulo chega a dizer, o cristão paga o mal com o bem. Deixai para Deus julgar, para Deus fazer a justiça. Nós não podemos fazer justiça com as próprias mãos, gente. Tá? Então, no Antigo Testamento existia realmente essa lei do olho por olho, dente por dente, mas Jesus, no Novo Testamento, coloca tudo no lugar novamente. Por isso que eu falei, muitas dessas leis do Antigo Testamento, para nós hoje, já não valem mais. Eu fiz um vídeo aí só sobre isso. A moral no Antigo Testamento. Então, essas leis aqui são leis que para nós hoje já não servem. Qual é a nossa lei hoje? Amar a Deus e amar o próximo. Tá? Jesus coloca isso lá no Sermão da Montanha. Então, essa lei do olho por olho, dente por dente, para nós hoje já não vale mais. Você tem que perdoar. É fácil? Não é fácil. Tá? Não é fácil você perdoar aquele que te ofende, aquele que fala mal de você. Deixa para Deus julgar. Entrega nas mãos de Deus. Não faça justiça com as próprias mãos. A melhor justiça é a justiça divina. Entendeu? Não faça você mesmo a justiça, como aqui no Antigo Testamento, ok? E aí, tem várias leis aí que fala que autorizava, inclusive, de
matar. Igual aí, por exemplo, no versículo 32, né? Que manda apedrejar aquele que fazia algum dano, roubava, matava algum animal da pessoa, tá? Então, naquela época, era lei do Antigo Testamento. Lembrando que a moral deles é diferente da nossa. Estamos ainda numa moral antiga, antes de Cristo. Então, Jesus veio e colocou tudo no lugar novamente. Então, aqui a pessoa era apedrejada, a pessoa podia se vingar, né? O que a pessoa fazia para você, você podia fazer para ela. Né? Era a lei que eu já acabei de explicar. Né? Nessa época aqui, não tinha ainda a diplomacia, como existe hoje, a conversa, tudo era decidido realmente na guerra, né? Se matava. Né? Então, realmente era uma lei totalmente diferente do Novo Testamento, que para nós hoje já não serve, ok, gente? Então, depois você pode ler aí, se você quiser, o capítulo 21, ok? Então, eu não vou ler para a gente poder ganhar tempo, e também porque isso não vale mais para nós hoje. Não vale a pena a gente ficar perdendo tempo numa coisa que para nós hoje já não serve. O que adianta eu ficar explicando aqui para você uma coisa que acontecia lá, se para nós hoje isso não serve mais? Ok? Isso é para os judeus daquela época, para as pessoas daquela época. Não serve mais para nós hoje cristãos. Nós não somos judeus, nós somos cristãos. Por isso que nós temos que viver o Novo Testamento. Muita coisa do Antigo Testamento para nós hoje já não vale mais, ok? Aí, no capítulo 22, continua falando a mesma coisa, ok? Fala de pecados, né, que a pessoa cometia e que tinha que reparar. Né? Se você pegasse um animal do outro, você tinha que dar um do seu. Então, só você ler e depois você vai ver, ok? Dinheiro também, se você pegasse do outro, você tinha que devolver, entendeu? Então, tem muita coisa aí que eu não vou... Por exemplo, eu vou ler, por exemplo, o versículo 10 do capítulo 22. Então haverá juramento do Senhor entre ambos, de que não se apossou dos bens do próximo. O dono aceitará o restante e o outro não fará restituição. Tá? Aí fala que, né, se você pegar o animal do outro, você tem que devolver, aquela coisa toda, entendeu? E às vezes acontecia de ir até de se matarem por causa disso, entendeu? Então, gente, essas coisas eram coisas lá do Antigo Testamento, nós podemos pular essas coisas. Eu não vou ficar preso a isso, porque, como eu já expliquei, isso não vale mais para nós hoje. Ok? Então, eu penso que a gente pode pular essa parte e a gente estudar aquilo que é, vamos dizer assim, que ainda vale para a gente hoje. Ok? Por exemplo, aí fala aí da violação de uma virgem. Se alguém seduzir uma virgem que ainda não estava prometida em casamento e se deitar com ela, pagará o seu dote e a tomará por mulher. Se o pai dela recusar dar-lhe, pagará em dinheiro conforme o dote das virgens. Isso aí, gente, acontecia no Antigo Testamento e acontecia também na época dos nossos avós, dos nossos pais, não é? O homem que, vamos dizer assim, desonrasse uma mulher, ele tinha que casar com ela. Não é verdade? A gente sabe que existia isso na época dos nossos avós, dos nossos pais, não é? Vamos dizer assim que acontecia esse tipo de coisa. Né? Se o homem desonrasse uma mulher, não é? Ele tinha que casar com ela, vamos dizer assim, amando ou não amando. Ok? E no Antigo Testamento também existia essa lei. Ok? Claro que hoje, o que nós podemos trazer para a nossa vida de hoje? Tá? A gente sabe, né, que hoje isso já não existe mais, vamos dizer assim. A gente sabe que hoje estamos vivendo outra época, vamos dizer assim. O homem hoje não é obrigado, a igreja hoje não obriga que o homem tenha que se casar com uma mulher, né, só porque ele tirou a virgindade dela, vamos dizer assim. Hoje a igreja exige, para que haja um casamento, que haja o amor. Tanto que o padre fala lá, é de livre, espontânea vontade que você está aqui. Hoje a igreja não obriga que o homem se case com uma mulher, né? Porque, vamos dizer, a mulher perdeu a virgindade com ele, ou porque ficou grávida. Tá? Hoje a igreja não exige isso.
Inclusive, a igreja, pelo contrário, isso pode ser até motivo de nulidade de casamento. Por quê, gente? O que vai dar validade hoje para um casamento é o quê? É o consentimento. Se aquela pessoa está ali por livre e espontânea vontade. Se ela está ali obrigada, o casamento é nulo. Tá? Então, olha como é que o Novo Testamento é totalmente diferente do Antigo Testamento. Entendeu? Então, é o contrário. O Novo Testamento ele fala que se a pessoa estiver ali obrigado, o casamento é nulo. Não vale o casamento. Por quê? Para você se casar com a pessoa, você tem que estar sabendo o que você está fazendo e querendo. Ninguém pode te obrigar. Tá? Nem a igreja te obriga. Entendeu? Então não tem esse negócio mais de um homem casar por obrigação com a mulher, nada disso. Tá? Claro que o homem não deve fazer isso, né? E a mulher também, os dois devem procurar viver uma vida santa, vamos dizer assim. Agora, se acontecer de uma relação antes do casamento, não é motivo para se casar. Só devem se casar se realmente existe amor. Tá? É o que a igreja ensina. E tem também as leis morais e religiosas. As leis morais e religiosas, algumas delas nós podemos trazer para a nossa vida de hoje. Nem todas. Algumas sim, algumas não. Aí vai da interpretação de cada lei. Então, vamos ver aí essas leis morais e religiosas. Vamos ver o que nós podemos trazer para a nossa vida de hoje e aquilo que a gente não precisa trazer para hoje. Ok? Vamos ver. Então, aí no capítulo 22, no versículo 17, diz o quê? Não deixarás viver uma feiticeira. Claro, gente, que hoje ninguém vai matar, né? Uma feiticeira, uma bruxa que faz adivinhação, astrologia. Acho que você não vai fazer isso. Nessa época aqui se podia matar. Tá? Tanto que naquela época, lá, na época de Saul, nós vamos ver no antigo, mais para frente, quando ele foi visitar aquela cartomante, a cartomante ficou com medo dele. Por quê? Porque ela sabia que ela poderia morrer, porque por causa da lei. A lei mandava matar as feiticeiras, né? As bruxas. Né? Por isso que, na época da Inquisição, a pessoa que era dita herege, que era feiticeira, bruxa, o Estado matava. Por quê? Por causa, eles ainda estavam presos naquela cultura, mente do Antigo Testamento. Que tinha que se matar essas pessoas. Mas não é a igreja que matava. A igreja julgava e falava, ó, essa pessoa é bruxa, é feiticeira e ela não quer voltar atrás. Isso a igreja fazia. Então, entregava para o Estado e o Estado matava na Inquisição. Não vamos esconder, porque é verdade, isso acontecia. Mas, ó, isso aí era uma mentalidade do Antigo Testamento. Olha aqui. Não deixarás viver a feiticeira. Hoje, o que nós podemos trazer para nós? Continua sendo pecado a feitiçaria. Você que é católico não pode mexer com essas coisas. Mas, lógico que você não vai morrer por isso. Não vai morrer fisicamente, mas vai morrer espiritualmente. Isso a igreja ensina. Você pode morrer espiritualmente, o que é pior ainda. Hoje ninguém vai te matar se você consultar uma feiticeira. Mas você pode ficar prejudicado espiritualmente, você pode perder a sua alma. Por quê? Porque Deus é contra esse tipo de coisa. Todo tipo de feitiçaria, magia. Nós vamos ver mais para frente vários textos bíblicos que falam sobre isso. Então hoje você não vai morrer se você procurar uma feiticeira, mas você pode morrer espiritualmente. É o que a igreja ensina. Quem tiver coito com um animal será morto. Coito, gente, é uma relação sexual. É o que a igreja chama de bestialidade. Então, o sexo com animal é pecado, lógico. Né? Então, isso não mudou, continua sendo pecado. Lógico que aqui a pessoa era morta. Se uma mulher ou um homem era pego fazendo sexo com animal, era morto. Hoje não, é a mesma coisa da feiticeira, ninguém vai matar. Né? Pegar uma mulher, até porque, né? Não sei se foi o padre Léo ou se foi um outro padre que brincou. Se a gente for matar cada pessoa que pratica sexo errado, nós vamos matar muita gente. Né? Porque são poucos que praticam sexo corretamente, não é verdade? Mas, tirando a brincadeira, falando sério, hoje ninguém morre se alguém praticar sexo com animal, mas continua sendo pecado grave. Né? Esse animal não foi feito para praticar sexo com ser humano, né, gente? Pelo amor de Deus, é uma bestialidade, pecado grave.
entendeu? Mas ninguém vai morrer por isso. É o mesmo caso da feiticeira, vai morrer espiritualmente, mas não fisicamente, ok? Quem sacrificar a outros deuses fora o Senhor será entregue ao anátema. Anátema quer dizer excomungado, era excomungado da lei de Israel. Por isso que a Igreja Católica também ela tem excomunhão também. Você sabia disso? A igreja, tem alguns pecados que a Igreja diz que a pessoa é excomungada da Igreja, igual aqui no Antigo Testamento. Por exemplo, a pessoa que pratica um aborto, ela está automaticamente excomungada. Você sabia disso? Tem 7 pecados que a Igreja ensina que se a pessoa cometer, ela está excomungada da Igreja. Igual aqui no Antigo Testamento. Ó. Quem sacrificar a outros deuses, fora o Senhor, será entregue ao anátema. Anátema quer dizer expulso do povo, né, da Assembleia. E hoje a Igreja ensina que tem 7 razões que se a pessoa fizer, ela é excomungada da Igreja. Aí muita gente pergunta, e ela pode voltar? Pode, se ela se arrepender. Porque ela está automaticamente expulsa da Igreja. Eu não vou lembrar agora quais são esses 7 pecados. Um eu sei que é o aborto. Quem praticar o aborto está automaticamente excomungado da Igreja. Tanto a pessoa que está fazendo, tanto a mulher, o marido, se estiver junto, né, o namorado, o médico que fizer, quem apoiar, todo mundo está excomungado da Igreja. Porque o aborto é um pecado gravíssimo. Né? Você está assassinando uma criança no ventre da mãe. Tá? E eu não vou lembrar quais são os outros 6 casos que dá excomunhão. Eu teria que estudar novamente para poder passar para você. Eu não vou lembrar aqui de cabeça. Tá? O padre, lembrei de outro. O padre que contar para qualquer pessoa um segredo de confissão é excomungado. Você vê nas novelas aí, eu, por exemplo, gosto muito de novela mexicana. Então, eu vejo muito, né? As mulheres confessando lá com o padre, e o padre não pode contar para ninguém o pecado. Então, se o padre contar um pecado de uma confissão, ele é excomungado da igreja. Você sabia disso? Sabe? Por isso que você pode confessar o seu pecado tranquilamente, que o padre não pode contar para ninguém. Se ele contar, ele está expulso da igreja. Tá bom? E tem outros casos que agora eu não vou lembrar. Ok? Mas eu sei que tem 7 casos no Código de Direito Canônico, que é o Estatuto da Igreja, que diz que se você cometer, você está expulso da igreja. Igual aqui. Né? Quem sacrificar a outros deuses, por quê? Porque Deus já tinha falado lá, no capítulo 20, não terás outros deuses diante de mim. Por isso que ele proibia fazer imagens no Antigo Testamento de Deus. Por quê? Porque Deus era espírito. E os povos pagãos todos tinham deuses representados por imagens. E Deus queria que o povo de Israel fosse monoteísta, adorasse o único Deus verdadeiro. Ok? Não afligirás o estrangeiro nem o oprimido, pois vós mesmos foste estrangeiros no país do Egito. Não afligireis nenhuma viúva ou órfão. Então, Deus queria que protegesse a viúva, por quê? Porque ela já perdeu o seu marido, não é? E também o órfão, porque não tem pai e não tem mãe. Então, Deus queria que se protegesse essas pessoas. E também o estrangeiro. Por quê? Porque assim como Israel foi estrangeiro no Egito, Deus também queria que Israel tivesse uma afinidade com o estrangeiro e que não tratasse mal. Por quê? Eles tinham a tendência de descartar quem não fosse, né, do mesmo povo deles, de Israel. Então, eles descartavam. Deus não queria isso. Claro que você não pode praticar aquilo que eles praticavam, aquela idolatria, mas você não precisa também, vamos dizer assim, ser tão radical, vamos dizer assim. Se o afligires e ele gritar a mim, escutarei seu grito. Minha ira se acenderá e vos farei perecer pela espada. Vossas mulheres ficarão viúvas e vossos filhos ficarão órfãos. Olha aí, tá vendo? Lembrando que estamos na lei do talião, olho por olho, dente por dente. Então, se Israel fizesse alguma coisa contra a viúva e o órfão, aconteceria a mesma coisa com eles. Tá? Lembrando que estamos na lei olho por olho, dente por dente. No Novo Testamento já não existe mais isso. Tá? Se emprestares dinheiro a um compatriota, ao indigente que está em teu meio, não agirás com ele como credor que impõe juros. Isso também, gente, era uma lei lá do Antigo Testamento, ok? Isso já não vale mais para nós.
Se tomares o manto do teu próximo em penhor, tu lhe restituirás ante o pôr do sol. Porque é com ele que se cobre, isso também, tá? Isso aí também era da época também. Não blasfemarás contra Deus, nem amaldiçoarás um chefe do teu povo. Isso aí continua para nós. Jamais blasfemar contra Deus, gente. Tanto que é um mandamento, o segundo mandamento. Não tomar o nome de Deus em vão. Não falar mal de Deus, não blasfemar, nem contra Deus e nem contra a igreja, nem contra Nossa Senhora, nem contra os santos. Não é só contra Deus, não. É contra a Virgem Maria, os anjos e os santos. Por que eu estou falando isso? Porque eu vejo muito na internet aí, gente, pessoal falando mal de Nossa Senhora, falando mal dos anjos, dos santos, quebrando imagens. Cuidado com isso, pelo amor de Deus. Deus é contra esse tipo de coisa. Lembrando que nós temos liberdade de culto, livre-arbítrio. Então, cuidado com isso. Você tem todo o direito de ter sua fé, sua religião, se você não acredita. Amém, não vamos brigar. Mas respeite a fé do outro, e principalmente a Igreja Católica, porque não foi um homem que fundou, foi Jesus. Então, se você fala mal da igreja, você está falando mal de Jesus, porque a igreja é o corpo de Cristo. Tá? Então, e principalmente da mãe de Jesus. Não fique falando mal de Nossa Senhora. Lembrando que ela é a mãe de Deus, porque Jesus é Deus. Ok? Então, cuidado. Não blasfemarás contra Deus, nem amaldiçoarás um chefe do teu povo. Quem é o chefe do teu povo, gente? São os sacerdotes. Aqui é Moisés, Araão. Hoje são os padres, os bispos e o Papa. Outra coisa que eu vejo demais na internet. Pessoal metendo malho no Papa, nos bispos, nos padres. Gente, se o padre pecou, deixa para Deus julgar. Ah, mas o padre é pedófilo, né? Ah, o padre fez isso. Deixa, Deus vai julgá-lo, ele vai prestar contas a Deus. Mas não fique falando mal do padre, do Papa. Ele é ungido do Senhor. Nós vamos ler, quando nós chegarmos no livro dos reis, nós vamos ler, Davi teve a chance de matar Saul, ele não matou. Aí perguntaram para ele, por que você não matou? Você teve a chance de matar 2 vezes Saul. E ele fala, eu não tocarei no ungido do Senhor. E Saul já não era mais o rei, né? Por quê? Porque ele tinha consultado lá aquela feiticeira e Deus tinha expulsado ele, vamos dizer assim. Mas ele continuou, Davi continuou respeitando ele, porque ele foi ungido por Deus. Assim como o padre. O padre ele é ungido por Deus. Tá? Então, mesmo que ele cometa erros, deixa que Deus vai julgá-lo. O padre, o bispo e principalmente o Papa, que é sucessor de Pedro. Eu fiz 2 vídeos aqui sobre os papas que são sucessores de Pedro. Então, gente, é um perigo ficar falando mal do Papa. E pior ainda, católicos falando mal do Papa. Quando é de outra pessoa, outra religião de fora, a gente até entende. Agora, católico falando mal do Papa, gente, cuidado com isso, hein? Cuidado. Tá? Olha, ele é um homem, claro, como qualquer um. Tem pecados como qualquer um, mas é por causa daquilo que ele representa. Ele é o chefe da igreja. Ele é o sucessor de Pedro. Tá? Então, cuidado. Tá bem claro aí. E também, gente, nós podemos dizer também das autoridades também. São Paulo chega a dizer que nós temos que ter respeito pelas autoridades, sejam elas religiosas ou políticas. Você tem todo o direito de não gostar do presidente A, B ou C, mas você deve respeito a ele, por causa do cargo que ele ocupa. Tá? Então você pode até não concordar com as atitudes dele, você não é obrigado a isso, mas você deve respeito àquilo que ele representa, ao cargo que ele representa. Tá? Então, toda autoridade política ou religiosa deve-se respeito a eles. Ok? Aí fala também dos primogênitos. Dos primogênitos eu já falei lá atrás, tá? Que todo primogênito, ele era consagrado a Deus. Não tardarás em oferecer de tua abundância
o primogênito de teus filhos tu me darás. Deus falando. Então, todo primogênito era consagrado a Deus, independente se a mulher tinha outros filhos ou não. Por isso que Jesus ele foi consagrado lá também, por Nossa Senhora e São José. Porque, além dele ser o primogênito, ele é o unigênito, mas independente da mulher ter mais filhos ou não, o primeiro filho era consagrado a Deus. Ok? Era uma lei do Antigo Testamento. Ok? Versículo 30. Sereis para mim homens santos. Olha aí. Não comereis a carne de um animal dilacerado por uma fera no campo, deixarás para os cães. Tá? Veja, quando ele fala aqui, sereis para mim homens santos. Isso vale para nós até hoje, tá, gente? A santidade nós temos que buscar até morrer. Eu já expliquei isso aqui e vou tornar a explicar. Só entra no céu quem for santo. Quem não se santificar até a morte, aí precisa passar por uma purificação que a igreja chama de purgatório. Porque ninguém pode entrar em comunhão com Deus se não for santo. E quem que vai conseguir isso? Por isso que existe o purgatório. E Deus é bem claro aqui, ó. Sereis para mim homens santos. Agora, sobre esse negócio de comer carne, essas coisas assim, isso aí nós vamos explicar quando a gente for estudar sobre a questão das leis tem mais para frente aqui, onde Deus vai dar um monte de ordens, né, sobre a questão de quais animais pode comer e não pode. Aí nós vamos explicar melhor, tá bom? No capítulo 23, fala da justiça divina, tá? Os deveres para com os inimigos, ok? Não espalharás notícias falsas, nem darás a mão ao ímpio para seres testemunha de injustiça. Isso vale para nós até hoje, né, gente? É o falso testemunho. É o 8º mandamento. É um mandamento, não é? Então, você não deve levantar falso testemunho contra ninguém. Outra, você deve falar sempre a verdade. Olha aqui o que ele diz. Não espalharás notícias falsas. Isso aí vale para fofoca, conversinha, não é verdade? Hipocrisia. Isso engloba tudo. Principalmente, gente, na igreja. A gente vê muito isso na igreja. Né? Fofoca, né? Disse-me-disse. Não é verdade? A gente tem que ter cuidado com essas coisas, gente. Se a gente não puder falar bem, falar a verdade, é bom a gente não falar nada e ficar quieto. Né? Lembra que São Tiago fala da língua. A gente tem que ter cuidado com a nossa língua. Então, diz aí desde o Antigo Testamento. Isso vale até hoje. Ok? Não tomarás o partido da maioria para fazeres o mal, nem deporás num processo, inclinando-se para a maioria, para torcer o direito. Nem serás parcial com o desvalido no seu processo. O que ele está falando aqui? Que você não deve ir com a maioria, Maria vai com as outras. Não. Você deve fazer justiça. Né? Você deve apoiar quem está certo. Pode ser até seu filho. Tá? Eu sempre fui dessa opinião. Não é porque é meu filho, se ele estiver errado, eu vou apoiar ele. Não. Você vai no colégio, a professora fala que seu filho está fazendo bagunça. Não, que isso, meu filho? Não, não. Ué, não, meu amigo, não faça isso. Não vá a favor do erro, mesmo que sejam pessoas da sua família que você ama. Lembra que a palavra de Deus fala que Deus ama aquele que ele corrige. Então, se você não corrige seu filho, ou outra pessoa, seu irmão, seu pai, sua mãe, você pode corrigir até seu pai e sua mãe se estiverem errados. Com amor. Correção com amor. Correção fraterna, como diz Jesus. Mas você não deve apoiar o erro. Não. Pode ser de qualquer pessoa. Né? Não. O que é certo, gente, é certo aqui em qualquer lugar. O que é errado é errado. O que é certo é certo. Entendeu? Se encontrares o boi do teu inimigo, o seu jumento desgarrado, lhe reconduzirás. Se vires cair debaixo da carga o jumento daquele que te odeia, não os abandonarás, mas o ajudarás a erguê-lo. Olha aí, então, é você não querer o mal do outro. Isso vale até hoje. Não é porque você não gosta daquela pessoa, né, que
tudo dela não presta, né? Se ela tiver um bichinho, você odeia o bichinho por causa dela. Tem pessoas que é assim, né? Não se dá bem com aquela pessoa, então tudo dela não presta. Os animais dela não prestam, a família dela não presta. Você tem problema com aquela pessoa, mas aí tudo aquilo que ela gosta, você não gosta. Se ela gosta daquele cantor, você não ouve mais a música dele. Se ela gosta daquele ator, você não gosta mais daquele ator. Gente, pelo amor de Deus, você tem um desentendimento com aquela pessoa, não é com a vida dela toda. Né? Às vezes a gente é assim. Quantos casos a gente vê disso? Né? Fica de mal com um, aí fica de mal com o irmão dela, com o filho dela, com tudo. Mas você teve problema com ela. O outro, não foi com todo mundo. Isso acontece muito, infelizmente. Não desviarás o direito do teu pobre em seu processo. Da falsa acusação te afastarás. Não matarás o inocente e o justo, e não justificarás o culpado. Não aceitarás presentes, porque os presentes cegam até os perspicazes e pervertem as palavras dos justos. Não oprimirás o estrangeiro, conheceis a vida dele, porque fostes estrangeiro no Egito. Eu quero voltar aqui, esse versículo 8, gente, a palavra de Deus é maravilhosa. O versículo... Eu vou ler do versículo 6 de novo. Não te desviarás o direito do teu pobre em teu processo. Da falsa acusação te afastarás. Não matarás o inocente e o justo, e não justificarás o culpado. Olha aí, é aquilo que eu falei. Você tem que fazer justiça. Se é culpado, é culpado. Se é inocente, é inocente. Não importa. Tá? Agora, isso aqui que eu achei interessante, o versículo 8 do capítulo 23. Não aceitarás presentes, porque os presentes cegam até os perspicazes e pervertem as palavras dos justos. Você sabe o que é esse presente que ele está falando, né? É dinheiro, né? Eu vou te dar um dinheirinho aqui para você me defender. Para você, ele é culpado, né? A pessoa é culpada, mas eu vou te dar um dinheirinho aqui para você me defender. Então, olha como é que a palavra de Deus é sábia. Tá? E nós podemos dar muitos exemplos aqui, não é verdade? Vou dar um presentinho ali para ganhar aquela pessoa ali, que a pessoa vai estar comendo na minha mão. Então eu faço coisa errada, ela me colhe, eu dou um presentinho, ela fica quietinha, não conta nada, e eu continuo fazendo as coisas erradas. Então nós podemos ter vários exemplos disso, né? A gente sabe que existe isso e muito. Lá os políticos também é a mesma coisa, né? Eu te dou um dinheirinho aqui para você dar uma roubadinha aqui, não é verdade? Isso aí tem muitos exemplos. Na igreja também acontece. Infelizmente, a gente sabe o que acontece. Não é verdade? Tem em todo lugar. Infelizmente, isso acontece. Mas a palavra de Deus aqui diz bem claro. Isso perverte o coração dos justos. Olha aí. Entendeu? Então, isso vale para nós hoje. Aí vai falar do ano sabático, no versículo 10, vai falar do ano sabático e do sábado. Isso aí para nós já não vale. Por quê? Porque os judeus, eles tinham o sábado como dia santo. Para nós não é o sábado, para nós é o domingo. Então, isso daqui para nós já não serve, ok? Diz aí, durante 6 dias farás os teus trabalhos e no 7º dia descansarás. Para que descanse o boi, o jumento, tá? Tome alento o filho de tua serva e o estrangeiro. Prestai atenção a tudo que vos tenho dito, e não fareis menção do nome de outros deuses, nem se ouça de vossa boca. Então, Deus sempre fala a mesma coisa. Cuidado para você não cair na idolatria e prestar culto a outros deuses. Então, você vai ver muito isso no Antigo Testamento. Tem nada a ver com as nossas imagens, como eu já expliquei. Mas Deus proíbe aí que Israel caísse na idolatria. Isso vai acontecer muito. Agora, a questão do sábado, nós já explicamos aqui várias vezes. Para o judeu, o dia santo é o sábado, até hoje. Nós, cristãos, não guardamos mais o sábado, nós guardamos o domingo. Só que os judeus, gente, eles levavam o sábado muito a sério.
não podia fazer nada no sábado. Jesus criticou muito isso. Não podia nem, se a pessoa ficasse doente, tinha que morrer, a pessoa morria. Eles não faziam nada. Se um animal caísse lá num buraco, eles não iam buscar o animal. Então, o domingo, que para nós hoje é o nosso dia santo, claro, se você puder descansar, não trabalhar, a igreja ensina isso. Mas é lógico que se você tiver que trabalhar, você pode trabalhar. Tá? Desde que você vá à missa, vá ao culto, não é? E que você tire um tempo para você descansar. E para você também ter o seu dia de lazer com a sua família. Você precisa também ter um dia de descanso e de lazer também para você. Você também tem família. Entendeu? Então, esse sábado aqui, para nós hoje, é o domingo, mas de uma forma totalmente diferente do que os judeus interpretavam no Antigo Testamento, ok? E depois fala também das festas de Israel. Olha aí, Israel também tinha suas festas. Diz aí no capítulo 14. 3 vezes no ano me celebrarás festas. Olha aí. Então, gente, o nosso Deus é um Deus que gosta de festa. Tem gente aí que nos critica, né? Porque nós celebramos o Natal, a Páscoa, o Pentecostes, e nós temos aí nossas festas juninas, não é? As nossas outras festas. Olha aí. 3 vezes ao ano me celebrarás festas. Versículo 14 do capítulo 23. Então, Deus não é contra essas festas, não. Desde que sejam as festas decentes, né, gente? Desde que sejam festas para Deus, realmente. Não é essas festas mundanas aí, não. Festas para o Senhor. Então, Deus fala aí. Guardarás a festa dos ázimos. A festa dos ázimos era a Páscoa. Olha aí, desde o Antigo Testamento, já existia. Durante 7 dias comerás ázimos, como te ordenei, no tempo marcado, no mês de Abibe, porque foi nesse mês que saíste do Egito. Ninguém compareça de mãos vazias perante mim. Então, é a Páscoa que nós vimos lá no capítulo 12. Então, Deus manda eles continuarem, então, a festejar a festa da Páscoa. Por isso que todos os anos, graças a Deus, nós temos a festa da Páscoa, né? Graças a Deus. Guardarás a festa da messe, das primícias dos teus trabalhos, de semeadura nos campos, e a festa da colheita no final do ano, quando recolheres dos campos o fruto dos teus trabalhos. 3 vezes ao ano, toda a população masculina comparecerá perante o Senhor nosso Deus. Não oferecerás o sangue da minha vítima com o pão levedado, nem ficará gordura na minha festa durante a noite até o dia seguinte. Trarás as primícias dos frutos da tua terra, à casa do Senhor teu Deus, não cozerás o cabrito no leite de sua mão. Isso aí, gente, era o jeito deles celebrarem as festas lá dos judeus, ok? Então, claro que isso para nós hoje não tem mais sentido. Para nós hoje a Páscoa tem uma outra conotação, e também o Pentecostes, que para eles aqui era a festa da colheita. Tá? Para nós hoje o Pentecostes é o quê? É a descida do Espírito Santo sobre a igreja e os apóstolos, ok? Então, gente, a festa do Pentecostes e da Páscoa, a gente celebra até hoje e vem lá do Antigo Testamento. E essa outra festa aí que ele fala, é a festa da messe, é a festa das tendas. O que é isso? Essa festa dos judeus. O cristianismo não pegou essa festa. Por quê? Porque essa festa era quando o povo ficou ali no deserto, entre o Egito e a Terra Prometida. Então eles ficaram... Moisés construiu tendas. Né? Então o que o povo fazia? O povo judeu. Depois, os judeus acampavam durante o ano para lembrar o tempo que eles viviam em tendas. Como nós não somos judeus, a igreja não pegou a festa das tendas para o cristianismo. Mas a da Páscoa a igreja pegou e a do Pentecostes a igreja pegou, com uma outra conotação. Mas a das tendas a igreja não pegou porque para nós não tem nenhum sentido a gente acampar como se a gente fosse peregrino, porque isso aí é coisa dos judeus. Nós não somos judeus, nós somos cristãos. Mas a da Páscoa e a do Pentecostes a igreja cristianizou e a gente celebra todos os anos. Eu fiz aí um vídeo sobre o Natal, né, a Páscoa e também o Pentecostes. Temos também as festas juninas, no mês de junho, em homenagem ao São João Batista, né? Então, gente, não é pecado
a igreja fazer festa. Não é. A igreja pode fazer qualquer tipo de festa para Deus, desde que seja decente. Ok? Então não tem nenhum problema a gente participar de festas na igreja. É perfeitamente bíblico. Ok? E para completar aí, promessas e instruções em vista da entrada em Canaã. Então, Deus aí já começa a preparar o povo, que o povo já está quase chegando em Canaã. Então, Deus começa a preparar esse povo. Então, vamos ver o que Deus começa a falar para eles. Né? Lembrando que eles já estão em direção à terra prometida, a terra de Canaã. Então, vamos lá. Eis que vou enviar um anjo diante de ti, para que te guarde pelo caminho e te conduza ao lugar que eu tenho preparado para ti. Êxodo capítulo 23, versículo 20. Então, Deus enviou um anjo para proteger o povo. É o anjo da guarda. Tá? Nós vamos fazer um vídeo só sobre o anjo da guarda aí. A festa litúrgica da igreja do anjo da guarda, se Deus quiser. Então, gente, o anjo da guarda não é fantasia, é bíblico. Deus enviou seu anjo para que o anjo fosse guardar o povo, fosse adiante do povo até chegar na terra prometida. E qual que é a nossa terra prometida? É o céu, não é verdade? Então, até a gente chegar no céu, Deus nos dá um anjo para nos proteger, para nos guardar. Então, todos nós temos um anjo da guarda. Então, gente, já falei e torno a falar. Reza o seu anjo da guarda, os seus filhos, tá? Ensina o seu filho a rezar a oração do anjo da guarda, ok? Então, Deus mandou aí o anjo diante do povo, né? Para que guarde pelo caminho, olha aí, te conduza ao lugar que tenho preparado para ti. Qual é o lugar que Deus tem preparado para nós? É o céu. Então, até chegar lá, nós temos um anjo para nos proteger. Respeita a sua presença e observa a sua voz. Lembrando que o anjo é o mensageiro de Deus, ok? E não lhe sejas rebelde, porque não perdoará a vossa transgressão, pois nele está o meu nome. Olha aí, porque o anjo, né, é o mensageiro de Deus, é o próprio Deus. Mas se escutares fielmente a sua voz e fizeres o que eu te disser, então serei o inimigo dos teus inimigos e o adversário dos teus adversários. O meu anjo irá diante de ti e te levará aos amorreus, aos heteus, aos ferezeus, aos cananeus, heveus, jebuseus, e eu os exterminarei. Esses povos aqui são os povos pagãos que habitavam a terra de Canaã. Então Deus está falando para eles que eles vão habitar aquela terra e eles vão vencer esse povo, que era um povo pagão, idólatra, entendeu? Não adorarás os seus deuses, nem os servirás. Não farás o que eles fazem, mas destruirás os seus deuses e quebrarás as suas colunas. Servireis ao Senhor teu Deus, e então abençoarei o teu pão e a tua água, e afastarei a doença do meio de ti. Na tua terra não haverá mulher que aborte ou que seja estéril, e completarei o número dos teus dias. Então, promessa de Deus, se o povo ficar fiel e não cometer idolatria. Lembrando que é idolatria, não tem nada a ver com a imagem dos católicos. Já fiz um vídeo só sobre isso daí. Não é porque Deus está mandando quebrar aqui os deuses dele que você vai sair quebrando as imagens dos católicos, não. As nossas imagens não são deuses, gente. Aquela imagem lá de Nossa Senhora Aparecida não é uma deusa, ok? Igual aquele pastor falou naquele vídeo quando chutou a santa. Não, para nós não é deusa. Nossa Senhora é uma criatura humana e nós pedimos a sua intercessão, mas não é uma deusa. Então não tem esse negócio de ficar quebrando as imagens dos católicos, pelo amor de Deus, ok? Então Deus manda o anjo para acompanhar o povo até a entrada na terra prometida, gente. Então o anjo é um dogma de fé. Os anjos existem, só que a gente não vê. O anjo é espiritual. Tem gente que Deus dá a graça até de visualizar, uma visão, lógico, de um anjo aparecer. Pode acontecer. Tá? Os santos tiveram muitas visões de anjos, ok? Mas também não é uma coisa comum, tá? Então, não é uma coisa que acontece sempre, mas Deus pode permitir ter uma visualização de um anjo. Mas o anjo ele é espiritual. Ele é mensageiro, ele dá a mensagem e volta para Deus, ok? Versículo 27. Enviarei diante de ti o meu terror
confundindo todo o povo onde entrares, e farei com que todos os teus inimigos te voltem as costas. Enviarei também vespas diante de ti, para que expulsem os heteus, cananeus, diante de ti. Não os expulsarei diante de ti num só ano, para que a terra não fique deserta e se multipliquem contra ti as feras do campo. Olha como é que Deus é sábio, tá vendo? Pouco a pouco os expulsarei diante de ti, até que multipliques e possuas a terra por herança, ou seja, a terra de Canaã. Tá? Isso vai acontecer. É só a gente ver lá no livro de Josué, de Juízes, a gente vai ver que tudo aquilo que Deus fala, gente, acontece. Tá? A diferença de Deus para nós é essa. Tudo aquilo que Deus fala acontece. Deus é Deus. Ok? Então, a palavra de Deus se cumpre. Tá bom? Fixarei as tuas fronteiras desde o mar, ali onde eles estavam, né, o Mar Vermelho, até o mar dos filisteus, e desde o deserto até o rio. Entregarei nas tuas mãos os habitantes da terra de Canaã, né, para que os expulses diante de ti. Não farás aliança nenhuma com eles. Por quê? Porque eles eram pagãos, ok? Politeístas, adoravam muitos deuses. Nem com os seus deuses. Eles não habitarão na tua terra, para que não façam pecar contra mim. Pois se servires aos seus deuses, isso lhes será uma cilada. Então, o que Deus está falando aqui, gente? Que cada um tem que ficar na sua religião. Isso hoje é uma coisa que acontece muito. Tá? Naquela época, Deus falava também que o judeu ele tinha que casar com o judeu. Por quê? Porque quando o judeu casava com uma pessoa que não era judeu, levava eles para a idolatria. Salomão é uma prova disso. Salomão teve muita mulher. Então, a maioria delas levava ele para a idolatria, porque eram pagãs. Entendeu? Então, a igreja ensina a mesma coisa, gente. O católico ele deve casar com mulher católica. A igreja até aceita fazer casamento de pessoas de religiões diferentes. Sabia disso? Por exemplo, um católico e um protestante, a igreja aceita fazer na igreja católica. O católico não pode casar na igreja protestante. Dois protestantes podem casar na igreja protestante, sem problema. Ok? Agora, o católico não pode casar na igreja protestante, a menos que tenha autorização do bispo. Se ele casar na igreja protestante, ele está cometendo um pecado grave. Porque lá não tem o sacramento do matrimônio. Lá é uma bênção que o pastor dá. Então, se o católico namora com uma mulher protestante, ou homem ou mulher, tanto faz, né, se eles aceitarem casar na igreja católica, a igreja aceita fazer. Só que a igreja faz algumas exigências. A primeira é essa que Deus está falando aqui. Que a parte protestante não queira levar, depois de casado, a parte católica para o lado protestante. Cada um tem que respeitar a fé do outro. Ok? Segunda coisa, isso aí a igreja não abre mão. Os filhos têm que ser batizados, né, na fé católica. Por quê? Porque senão vira bagunça. Né? Um quer levar para um lado, outro quer levar para o outro. E o batismo, gente, é uma coisa muito séria. E a gente sabe que na igreja protestante não é batizado criança, só adulto. E a igreja não quer que isso aconteça. A igreja quer que se batize o mais rápido possível. Então, se o católico casa com uma protestante, eles têm que prometer para Deus, para o padre, que eles vão batizar o filho, se eles tiverem, na fé católica. Se a parte protestante não aceitar isso, a igreja não faz o casamento. Quando é de uma outra religião, aí é mais complicado, porque o protestante ele ainda crê em Jesus, então ainda dá para conciliar um pouco. Agora, quando é de uma outra religião, não é? Espírita, ou budista, judaica, ou qualquer outra, é mais complicado, porque aí não crê em Jesus como Deus, não é? Aí é mais complicado. Agora, se a parte, né, da outra pessoa, né, aceitar casar na igreja católica e o bispo aceitar, aí a igreja até faz. Mas o correto, gente, seria católico casar com católico, protestante com protestante, judeu com judeu, espírita com espírita e vice-versa. A gente não está falando isso para arrumar desavença com ninguém. É o que Deus está falando aqui para o judeu, que vai entrar na terra prometida. E lá eles vão ser cercados de vários povos que adoram muitos deuses, e tem lá os deuses deles. Então Deus fala aqui para eles, né? Vou repetir: não farás aliança nenhuma com eles, nem com seus deuses. Eles não habitarão na tua terra, para que não te façam pecar contra ti,
Pois, se servires aos seus deuses, isso será uma cilada. Então, gente, a religião é uma coisa muito importante, muito séria. Eu não conseguiria casar com uma pessoa de outra religião. Eu não conseguiria. Eu quero rezar o terço, a pessoa não vai querer. Eu vou querer ir à missa, a pessoa não vai querer. Né? Eu vou querer ter imagem, a pessoa não vai querer. Então, gente, eu penso que é muito complicado. É uma pedrinha no sapato. E outra, a noção de Deus também é diferente. Né? Por mais que as pessoas sejam boas, mas a forma de cultuar Deus é totalmente diferente do católico das outras religiões. Tá? Então, eu penso que assim como Deus falou isso para os judeus, né, a gente deve orientar também os católicos. Se católico com católico já não está dando certo, não é verdade? Católico com católico, quantas nulidades de casamento a igreja está fazendo ultimamente? Entre católico e católico. Imagine pessoas de outra religião. É muito mais complicado, gente. Muito mais complicado. Entendeu? Então, nós paramos aí no capítulo 23. Na semana que vem, nós vamos continuar aí no capítulo 24, que é muito interessante, muito importante. E, se Deus quiser, nós vamos aprender muita coisa com a Sagrada Escritura. Graças a Deus, nós estamos aprendendo bastante. Né? Então, eu continuo pedindo a você que se inscreva no nosso canal, compartilhe. Tá? Quem quiser ser católico verdadeiro, realmente, né, pode aí nos acessar. Deixe seus comentários, o que você quiser perguntar, dúvida, você pode deixar. Amém? A nossa proteção está no nome do Senhor, que fez o céu e fez a terra. Estivemos e permaneceremos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Muito obrigado, que Deus abençoe a todos. Até a próxima, se Deus quiser.